Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, você está ou seguindo a minha página no Instagram ou no nosso canal do YouTube chamado Holding Sem Segredos. E hoje nós vamos ver uma questão muito importante. É muito comum nas famílias, principalmente as famílias que têm algum tipo de negócio, seja na cidade ou seja mesmo no campo, que tenha um filho ou alguns dos filhos que participem mais do negócio ou que dão um suporte maior aos seus pais, né? Então, assim, aquele filho que cuida mais dos pais idosos, aquele filho que ajuda a administrar a parte financeira, a parte das empresas. E aí vem aquele filho que infelizmente seguiu o seu caminho, não vamos entrar nessa seara, mas ele acaba não ajudando muito seus pais, seja na administração dos bens, seja também no auxílio mesmo do dia a dia e da parte da velhice dos seus pais. E aí vem aquela ideia, tá, eu vou deixar tudo pro meu filho. E aí aquela pergunta, então doutor, eu posso na minha holding deixar tudo pro meu filho João, que ele que me ajuda na fazenda, ou ele que me ajuda a cuidar da minha empresa, do meu pequeno negócio, ou que cuida de mim, da minha esposa, do meu marido. Quer dizer, eu posso deixar tudo pro João? Não, tá? A holding ela é muito boa, ela pode ajudar você muito para evitar os custos tributários, diminuir os custos que você vai ter de um inventário, até acabando com a necessidade do inventário, mas ela não acaba e ela não afasta uma coisa que a gente chama em direito chamado legítima. O que é a legítima? A legítima, o ordenamento jurídico brasileiro hoje, ou seja, o que está vigorando hoje quando eu estou fazendo esse vídeo, ele determina que nós tenhamos que seguir uma determinada regra, que é a seguinte: 50% da minha parte, dos meus bens, da totalidade dos meus bens, eles têm que ir obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Então, eu só posso dispor de 50%. Então, se quando eu monto a holding e eu faço a divisão e depois a própria cessão de cotas dentro dessa holding para os meus herdeiros, eu também tenho que respeitar essa máxima. Eu posso, de uma certa forma, criar um mecanismo para, digamos, proteger todo mundo. Um exemplo disso. Tudo bem, eu sou obrigado, eu tenho lá 4 filhos, eu sou viúvo e tenho 4 filhos. Então, ou seja, eu teria que dar 25% para cada um se fosse uma divisão normal e geral. Bem, mas eu tenho um filho específico que toca o meu negócio. Eu quero deixar mais para ele. Então eu posso deixar 50% para ele, que é do meu disponível, então do meu disponível, dos meus 100%, eu deixo metade para ele, e a outra metade eu divido igualmente entre os 4. Com isso ele vai ter mais bens. Agora uma coisa que é mais importante ainda, mesmo que eu deixe talvez a divisão de uma forma igualitária entre os 4, eu posso criar um mecanismo dentro dessa holding. Se eu coloco os meus bens, o meu negócio dentro dessa empresa, dessa holding, eu posso criar um mecanismo na qual esse filho que já tem o dom do negócio, ele fique no comando do negócio. Eu crio regras, da mesma forma que eu posso criar regras para doar os meus bens dentro da holding, doar as minhas cotas e me manter no poder do comando da empresa até que eu venha a falecer, eu posso estabelecer que esse filho ou esses filhos que participem da administração da empresa continuem participando. E os demais, eles vão participar o quê? Dos lucros da empresa, mas eles não vão administrar a empresa. Então, é importante que você tenha essa ideia. A holding, ela me permite tirar aqueles filhos que eu não tenho mais contato, que não me ajudam? Não, ela não permite isso. Ela permite o quê? Eu tenho que seguir a regra da legítima, mas ela permite que eu administre os meus bens, administre essa empresa e determine como ela vai funcionar mesmo depois do meu falecimento. E dessa forma eu posso até proteger que o negócio se perdure. Por isso que você vê empresas que duram muito mais do que seus sócios, porque a gente acaba um dia. Mas você tem grupos, né? Vamos pegar o exemplo aí do Nobel, né? Quem fez o Nobel inventou a pólvora, para quem não sabe, foi uma pessoa poderosíssima na sua época,
Mas ele criou uma fundação, ele deixou muito bem seus herdeiros, mas criou em paralelo uma fundação na qual ele permitiu que aqueles ideais que ele estabeleceu para a fundação se perdurasse independentemente da vontade dos seus filhos, independentemente do seu óbito. Então, ou seja, e hoje em dia você continua, passado muito da morte dele, você paga diversos prêmios para estimular o estudo das diversas áreas da ciência e das humanidades. Então assim, é importante que você saiba que você pode sim estabelecer um futuro e uma divisão mais inteligente para os seus bens, não escapando da legítima. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E não deixe de seguir o canal. Até o próximo.